Ela só queria correr para não perder a entrevista, mas ao tropeçar, caiu nos braços de um desconhecido, que estava prestes a mudar sua vida para sempre. Comente aqui de qual cidade ou país você está assistindo. A chuva caía impiedosamente sobre São Paulo naquela quarta-feira de março. Luísa Mendonça corria pela Avenida Paulista, tentando equilibrar sua pasta de portfólio, o guarda-chuva que insistia em virar-se com o vento e a bolsa que escorregava de seu ombro a cada 3 passos. Não podia se dar ao luxo de perder esta entrevista. A vaga de fotógrafa na revista Horizonte representava tudo o que ela precisava: estabilidade financeira, reconhecimento profissional e, principalmente, uma chance de pagar o tratamento da avó Cecília. Droga, 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 murmurou enquanto consultava o relógio. Faltavam apenas 12 minutos e ela ainda estava a 4 quadras do edifício da editora. O celular vibrou em seu bolso. Era Dona Cecília. Minha filha tomou café antes de sair? Deixei tapioca na geladeira. Luísa sorriu apesar da pressa. Mesmo doente, sua avó não perdia o hábito de cuidar dela. Respondeu rapidamente que estava bem e continuou sua corrida contra o tempo. Ao dobrar a esquina da Rua Augusta, não viu a poça d'água que se formara devido ao bueiro entupido. Seu pé direito afundou completamente, encharcando seu único par de sapatos sociais. O desequilíbrio foi inevitável. Sua pasta escorregou, espalhando fotografias meticulosamente selecionadas pelo chão molhado, enquanto seu corpo projetava-se para frente. O impacto que esperava nunca veio. Em vez do asfalto frio, sentiu braços fortes amparando sua queda. O cheiro de perfume masculino invadiu suas narinas enquanto ela tentava processar o que acabara de acontecer. "Você está bem?" perguntou uma voz grave com sotaque levemente diferente. Um português fluente, mas com nuances que denunciavam anos vivendo no exterior. Ao erguer os olhos, Luísa encontrou um par de olhos castanhos preocupados. O homem que a segurava vestia um terno impecável, protegido por um guarda-chuva segurado por um motorista que se posicionara rapidamente ao lado deles. Sim, estou. Obrigada, respondeu ela, recuperando o equilíbrio e imediatamente agachando-se para recolher suas fotografias, algumas já arruinadas pela água. Não. O desconhecido abaixou-se também, entregando seu guarda-chuva ao motorista e pegando algumas das fotos que haviam voado mais longe. São suas? São incríveis, comentou, observando uma imagem em particular de um senhor idoso jogando dominó na Praça da República. Sim, obrigada. E agora estão arruinadas. Luísa não conseguiu esconder o desespero na voz. Eu tenho uma entrevista em... Olhou novamente para o relógio. 8 minutos. E metade do meu portfólio está destruído. O homem analisou Luísa por um momento. Algo nela lhe parecia estranhamente familiar. Entrevista na Horizonte? Perguntou ele, surpreendendo-a. Como você sabe, o edifício da editora é logo ali. Ele apontou. Por coincidência, estou indo para lá também. Rafael Almeida. Estendeu a mão. Luísa Mendonça. Ela aceitou o cumprimento, notando o relógio de luxo no pulso dele. Você trabalha na revista? Um sorriso enigmático surgiu nos lábios de Rafael. Não exatamente. Sou um investidor. Venha. Posso te dar uma carona até lá. Antônio, chamou o motorista. Vamos levar a senhorita Mendonça até a Horizonte. Antes que Luísa pudesse protestar, estava sendo conduzida a uma Mercedes preta estacionada alguns metros à frente. A gentileza era bem-vinda, mas ela não pôde deixar de se sentir desconfortável com o contraste entre seu estado, encharcada, com sapatos arruinados, e o luxo do veículo com bancos de couro. Seu trabalho é muito bom, comentou Rafael, devolvendo as fotografias que havia recolhido. Tenho um olhar especial para captar a essência das pessoas. É o que tento fazer. A fotografia precisa contar uma história, respondeu Luísa, reorganizando sua pasta. E você? O que faz além de... investir? Sou do ramo imobiliário. Passei os últimos 8 anos em Portugal, mas recentemente decidi voltar às raízes. Ele olhou pela janela, observando a cidade. São Paulo mudou muito. Havia algo no olhar dele, uma mescla de nostalgia e tristeza que Luísa não pôde deixar de notar. Para alguém tão bem-sucedido, parecia carregar um peso invisível.
O carro parou em frente ao moderno edifício da editora Horizonte. Rafael desceu primeiro e, para surpresa de Luísa, abriu a porta para ela, oferecendo-lhe a mão para ajudá-la a sair. Boa sorte na sua entrevista, Luísa Mendonça, disse ele, com uma formalidade que contrastava com a intimidade do gesto. Obrigada pela ajuda, Rafael. Ela hesitou por um momento. Foi um prazer conhecê-lo. Quando ela se virou para entrar no prédio, ele a chamou. Luísa! Ela olhou para trás. Você não me parece uma pessoa que acredita em coincidências, disse ele. Eu também não. Com essas palavras enigmáticas, Rafael entrou novamente no carro, deixando Luísa intrigada na calçada, com apenas 3 minutos para sua entrevista e a estranha sensação de que aquele encontro significava mais do que parecia. Na recepção da editora Horizonte, Luísa tentava controlar sua respiração enquanto anunciava sua chegada. O saguão era um exemplo perfeito da arquitetura contemporânea brasileira. Amplo, com muita luz natural e elementos de madeira que remetiam às raízes nacionais, mesclados com tecnologia de ponta. Luísa Mendonça? A recepcionista sorriu. Pode subir ao 10º andar. Marta Goulart está aguardando você. No elevador, Luísa verificou seu reflexo no espelho. Seus cabelos cacheados estavam começando a encrespar devido à umidade e suas roupas ainda mostravam marcas da chuva. Não era assim que havia planejado apresentar-se para a entrevista mais importante de sua carreira. Quando as portas se abriram, ela foi recebida por uma mulher de meia-idade com óculos estilosos e um tablet nas mãos. Você deve ser Luísa. Sou Marta, editora-chefe da seção de fotografia. Estendeu a mão com firmeza. Vamos para minha sala. O escritório de Marta tinha vista para o Parque Trianon, um pequeno oásis verde em meio ao concreto da avenida. As paredes exibiam capas de edições premiadas da revista e fotografias impressionantes. Conte-me sobre seu trabalho, pediu Marta, após oferecer uma xícara de café para ajudar Luísa a se aquecer. Acredito que a fotografia tem o poder de contar histórias que palavras não conseguem expressar, começou Luísa abrindo seu portfólio danificado. Especialmente no Brasil, um país de tantos contrastes e culturas, tento capturar o extraordinário no cotidiano. Enquanto apresentava suas fotos, incluindo algumas danificadas pela chuva, Luísa notou que Marta parecia genuinamente interessada. A editora fez perguntas perspicazes sobre técnicas e escolhas estéticas. Seu trabalho tem sensibilidade, Luísa. É raro encontrar isso hoje em dia, quando todos estão obcecados com filtros e edições excessivas. A porta do escritório se abriu sem aviso, interrompendo a conversa. Luísa sentiu seu coração acelerar ao reconhecer Rafael entrando na sala. Ele vestia o mesmo terno elegante, mas agora carregava uma pasta de documentos. Desculpe interromper, Marta. Rafael parou ao notar Luísa. Ah, vejo que já conheceu nossa candidata. Marta sorriu, levantando-se para cumprimentá-lo. Rafael, que bom que chegou. Estava justamente conversando com Luísa sobre seu portfólio. Você chegou a vê-lo? Sim, tive esse privilégio, respondeu ele com um olhar enigmático em direção a Luísa. Por coincidência, nos conhecemos há pouco. Luísa franziu o senho, confusa com a situação. Vocês se conhecem? Perguntou olhando de um para o outro. Marta riu. Luísa, permita-me apresentar formalmente Rafael Almeida, novo proprietário majoritário da editora Horizonte. Esta entrevista foi ideia dele, após ver seu trabalho na exposição Faces do Brasil no MASP mês passado. O choque no rosto de Luísa era evidente. Ela olhou para Rafael, que mantinha uma expressão neutra, embora seus olhos revelassem certo divertimento. Então, você sabia quem eu era quando nos encontramos na rua? Perguntou ela, sentindo uma mistura de surpresa e indignação. Não exatamente, respondeu Rafael, sentando-se em uma das cadeiras. Reconheci seu nome quando se apresentou. Foi genuinamente uma coincidência. O tom dele parecia sincero, mas Luísa não conseguia evitar a sensação de que havia mais naquela história. Por que um empresário bem-sucedido se interessaria especificamente por seu trabalho? Seu ensaio fotográfico sobre os artesãos do Nordeste me impressionou particularmente, continuou Rafael. Lembrou-me de momentos importantes do meu passado. Havia algo em seu olhar que Luísa não conseguia decifrar, uma mistura de admiração profissional e algo mais pessoal, quase íntimo.
Marta, percebendo a tensão no ar, interveio. Rafael está implementando mudanças significativas na linha editorial da revista. Queremos focar mais em histórias autênticas, capturar a verdadeira essência do Brasil contemporâneo. E acreditamos que seu olhar seria perfeito para isso, completou Rafael, recuperando sua postura profissional. Se estiver interessada, é claro. Luísa respirou fundo. A oportunidade era exatamente o que precisava, mas as circunstâncias do encontro a deixavam desconfiada. Seria coincidência demais. Posso ser sincera? Perguntou ela, reunindo coragem. Isso tudo parece estranho. Por que você estava naquela esquina exatamente no momento em que eu passava? E por que se interessou pelo meu trabalho específico entre tantos fotógrafos talentosos? O escritório ficou em silêncio. Marta parecia surpresa com a franqueza de Luísa, mas Rafael apenas sorriu, como se apreciasse sua honestidade. Estou reformando um prédio histórico 2 quadras daqui, explicou ele. Estava inspecionando o local antes de vir para cá. Quanto ao seu trabalho, Rafael fez uma pausa, parecendo escolher cuidadosamente as palavras. Digamos que reconheci algo familiar nele, uma conexão com minhas próprias raízes. Antes que Luísa pudesse questionar mais, seu celular tocou. Era o hospital onde sua avó fazia tratamento. Ela pediu licença e atendeu rapidamente, afastando-se para um canto da sala. Senhorita Mendonça, é da Clínica Santa Clara. Precisamos que venha o quanto antes. Sua avó teve uma complicação durante a sessão de fisioterapia. O rosto de Luísa empalideceu. Ela desligou o telefone e virou-se para Marta e Rafael. Preciso ir. Minha avó, ela não está bem. Rafael levantou-se imediatamente. Antônio pode levá-la. Onde ela está? Não é necessário, recusou Luísa, recolhendo suas coisas apressadamente. Eu pego um táxi ou um Uber. Com esta chuva, vai demorar muito, insistiu Rafael. Por favor, deixe-me ajudar, sem compromissos. Havia uma sinceridade em seu olhar que fez Luísa hesitar. Finalmente ela assentiu. Clínica Santa Clara, na Alameda Santos. Conheço bem, disse Rafael, surpreendendo-a novamente. Ao perceber o olhar questionador dela, acrescentou: minha fundação faz doações para o setor oncológico deles. Enquanto desciam no elevador, um silêncio carregado de perguntas não feitas pairava entre eles. No saguão, Rafael pediu que Antônio trouxesse o carro imediatamente. Sobre a vaga, começou Luísa, ainda preocupada com sua carreira apesar da emergência. Não se preocupe com isso agora, interrompeu Rafael. Sua avó é prioridade. Conversamos depois. Quando o carro chegou, Luísa entrou rapidamente. Antes que a porta se fechasse, Rafael segurou-a por um momento. Luísa, você acredita em destino? A pergunta pegou-a de surpresa. Não sei. Por quê? Porque às vezes o passado tem formas curiosas de encontrar o presente, respondeu ele enigmaticamente. Vá, estarei em contato. O carro partiu sob a chuva persistente, deixando Luísa com mais perguntas do que respostas, e a estranha sensação de que sua vida acabara de tomar um rumo completamente inesperado. A Clínica Santa Clara era uma das mais respeitadas de São Paulo, com seu saguão de mármore e atendimento personalizado. No entanto, para Luísa, naquele momento, era apenas o lugar onde sua avó sofria. Correu pelo corredor do setor de cardiologia, seguindo as indicações da recepcionista. Na sala de observação, encontrou Dona Cecília deitada, com aparelhos monitorando seus sinais vitais. Apesar da palidez e do cansaço evidente, a senhora de 72 anos sorriu ao ver a neta. Minha flor não precisava vir correndo, disse ela, estendendo a mão enrugada para Luísa. Vó, o que aconteceu? Luísa segurou a mão da avó entre as suas, sentindo o quanto estava fria. A enfermeira falou em complicação durante a fisioterapia. Bobagem. Foi só uma tontura. Esse pessoal jovem se assusta com qualquer coisa. O Dr. Henrique, cardiologista que acompanhava Dona Cecília há anos, entrou na sala com uma prancheta. Não foi apenas uma tontura, Dona Cecília. Ele sorriu gentilmente, mas seu tom era sério. Tivemos uma arritmia significativa durante o exercício. Precisamos ajustar sua medicação e fazer novos exames. Luísa sentiu o peso da preocupação crescer em seu peito. Doutor, quanto a esses novos exames, ela não precisou completar a frase. A questão financeira estava implícita. O plano de saúde básico da avó não cobria todos os procedimentos necessários.
e as economias de Luísa estavam praticamente esgotadas após os últimos tratamentos. Vamos conversar sobre isso depois, respondeu o médico, percebendo seu desconforto. Por enquanto, Dona Cecília ficará em observação até amanhã. Quando o médico saiu, Luísa sentou-se na cadeira ao lado da cama. Dona Cecília, sempre perceptiva, apertou sua mão. Como foi sua entrevista? Perguntou, tentando mudar de assunto. Luísa hesitou. Como explicar o estranho encontro com Rafael Almeida? Foi interessante, mas não quero falar disso agora, avó. Preciso me concentrar em você. Besteira, já passei por coisa pior. Dona Cecília ajeitou-se nos travesseiros. Conte-me sobre essa entrevista. Pela sua cara, aconteceu algo diferente. Rendendo-se à insistência da avó, Luísa relatou o encontro inusitado com Rafael, a coincidência dele ser o novo dono da editora e o comportamento enigmático dele. Enquanto falava, notou uma mudança sutil na expressão de Dona Cecília. A idosa franziu levemente o senho, como se tentasse se lembrar de algo. Como disse que era o nome dele? Rafael Almeida. Por quê? Conhece ele? Dona Cecília ficou em silêncio por alguns instantes, seu olhar perdido em algum ponto distante. Almeida, murmurou ela, mais para si mesma que para Luísa. Será possível? Vó, o que foi? Você está me assustando? A senhora idosa sacudiu a cabeça, como se espantasse um pensamento incômodo. Nada, minha flor. Só uma velha com memória fraca. Ela sorriu, mas havia algo diferente em seus olhos. Esse tal Rafael, ele mencionou de onde veio antes de Portugal? Não especificamente. Só disse que passou 8 anos lá e decidiu voltar às raízes. Por quê? Curiosidade. Dona Cecília desviou o olhar. Sabe como são os velhos? Gostamos de conectar histórias. Antes que Luísa pudesse insistir, uma enfermeira entrou para verificar os monitores. Aproveitando a deixa, Dona Cecília fechou os olhos, fingindo cansaço. Vá para casa, querida. Tome um banho quente, coma algo, estarei bem aqui. Relutante, Luísa acabou concordando. No corredor encontrou o Dr. Henrique, que a chamou para conversar em seu consultório. Luísa, não vou dourar a pílula. Sua avó precisa de um procedimento mais complexo, um marca-passo de última geração. Ele mostrou exames anteriores. O sistema elétrico do coração dela está comprometido. Sem isso, o risco de um evento cardíaco grave aumenta consideravelmente. Quanto custaria? A pergunta saiu quase como um sussurro. Quando o médico mencionou o valor, Luísa sentiu o chão sumir sob seus pés. Era mais do que ganharia em um ano inteiro, mesmo se conseguisse o emprego na revista. Podemos tentar entrar com um pedido especial no plano de saúde, mas, sinceramente, o médico deixou a frase no ar. Ao sair da clínica, a chuva havia diminuído para uma garoa fina, típica das tardes paulistanas. Luísa caminhava sem rumo, tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. O encontro com Rafael, a entrevista interrompida, a situação da avó. Seu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Senhorita Mendonça, aqui é Antônio, motorista do Sr. Almeida. Ele pediu para verificar como está sua avó e se precisa de alguma coisa. Estou à sua disposição. Luísa parou no meio da calçada, surpresa com a mensagem. Como Rafael teria conseguido seu número? Provavelmente através da Horizonte, pensou. Mas por que esse interesse? O que ele realmente queria? Enquanto considerava se devia responder, outra mensagem chegou. Desta vez, do próprio Rafael. Luísa, espero que sua avó esteja estável. Sei que pode parecer intrusivo, mas gostaria de conversar. Tenho uma proposta profissional que pode interessar. Podemos nos encontrar amanhã no Café Bela Vista, próximo à clínica às 10 horas? A proposta profissional era tentadora, especialmente diante da necessidade urgente de dinheiro para o tratamento da avó. Mas havia algo mais nessa história, algo que Dona Cecília parecia saber ou suspeitar. Após alguns minutos de deliberação, Luísa respondeu: estarei lá. L. Ao chegar em casa, um pequeno apartamento no bairro da Liberdade que dividia com a avó, Luísa foi direto ao quarto de Dona Cecília. Abriu a gaveta da cômoda antiga e retirou um álbum de fotografias amarelado pelo tempo. Sua avó sempre dizia que ali estava guardada toda a história da família. Folheando as páginas cuidadosamente, Luísa observava fotos de sua mãe, que falecera quando ela tinha apenas 12 anos, de seu pai,
que abandonara a família anos antes e de sua própria infância. Nada parecia conectar-se a Rafael Almeida ou explicar a reação estranha de Dona Cecília. Na última página, uma foto solta escorregou. Era uma imagem antiga, dos anos 80, mostrando sua mãe adolescente ao lado de um grupo de jovens em frente a uma escola. Virando a foto, leu a inscrição desbotada. Formatura 8ª série. Colégio São Bento, 1986. Entre os rostos sorridentes, Luísa notou um menino que parecia vagamente familiar. Não tinha certeza, mas havia algo no sorriso, no olhar. Seria possível. O Café Bela Vista ficava em uma esquina arborizada, com mesas de madeira escura e um ambiente que misturava o rústico brasileiro com toques modernos. Luísa chegou 20 minutos antes do horário combinado. A noite mal dormida havia deixado olheiras sob seus olhos, que nenhuma maquiagem conseguiria disfarçar completamente. Pediu um café forte e sentou-se em uma mesa próxima à janela, de onde poderia observar o movimento da rua. Em sua bolsa, a fotografia que encontrara na noite anterior. Precisava de respostas. Às 10h em ponto, Rafael entrou no café. Diferente do dia anterior, vestia roupas mais casuais. Calça jeans de corte fino, camisa azul marinho e um relógio que, mesmo à distância, Luísa podia perceber que custava mais que seu aluguel anual. Ele a avistou imediatamente, como se soubesse exatamente onde procurar. "Bom dia, Luísa", cumprimentou, sentando-se à sua frente. "Como está sua avó?" "Estável, mas precisando de um procedimento caro." Luísa foi direta, sem rodeios. "Obrigada por perguntar." Rafael fez um gesto para o garçom, pedindo um expresso. "Antes de falarmos sobre a proposta profissional, quero me desculpar pelo modo como nos conhecemos. Não foi minha intenção parecer misterioso ou criar uma situação desconfortável." Luísa estudou seu rosto. Havia sinceridade em suas palavras, mas também algo mais, uma certa tensão ao redor dos olhos. "Por que você estava realmente interessado no meu trabalho?" perguntou ela, decidindo ir direto ao ponto. "E não me diga que foi apenas pela qualidade das fotos." Rafael sorriu levemente, como se apreciasse sua franqueza. "Você é direta, gosto disso." Ele fez uma pausa enquanto o garçom servia seu café. "A verdade é que seu nome me chamou a atenção quando vi a exposição no MASP. Mendonça não é um sobrenome incomum, mas combinado com Luísa, fiquei curioso." "Curioso por quê?" Rafael tomou um gole de café, parecendo organizar seus pensamentos. "Cresci em São Paulo, no bairro do Ipiranga. Estudei no Colégio São Bento até os 14 anos, quando meu pai recebeu uma proposta para trabalhar em Portugal." O coração de Luísa acelerou. O mesmo colégio da foto. "Tinha uma colega de classe chamada Helena Mendonça", continuou ele, seus olhos fixos nos de Luísa. "Éramos próximos. Quando soube que ia embora, prometi que escreveria, que um dia voltaria. Era jovem, romântico. Helena era minha mãe", revelou Luísa, sua voz quase um sussurro. Rafael ficou imóvel por alguns instantes, sua expressão uma mistura de surpresa e confirmação. "Eu suspeitava. Você tem os olhos dela." Ele respirou fundo. "Tentei manter contato por cartas, mas após alguns meses, elas começaram a voltar. O endereço não existia mais. O telefone havia mudado. Era como se Helena tivesse simplesmente desaparecido." Luísa sentiu um nó na garganta. Sua mãe nunca falara muito sobre seu passado, e após sua morte, Dona Cecília respeitara esse silêncio. "Ela faleceu há 10 anos. Câncer." Luísa falou com a voz embargada. "Fui criada pela minha avó desde então." O rosto de Rafael se contraiu em uma expressão de genuína tristeza. "Sinto muito, eu não sabia." Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. "Quando voltei ao Brasil há 6 meses, procurei por Helena discretamente, sem sucesso. Então vi seu trabalho, seu nome, e algo me disse que devia haver uma conexão." Luísa retirou a fotografia da bolsa e a colocou sobre a mesa. "É você aqui, não é?" Rafael pegou a foto com cuidado, como se fosse uma relíquia preciosa. Um sorriso nostálgico formou-se em seus lábios. "Sim, nossa formatura da 8ª série." Ele apontou para uma menina de cabelos cacheados ao lado do menino. "E esta é Helena." Luísa observou sua mãe adolescente, com o mesmo sorriso que conhecera, os mesmos olhos que via no espelho todos os dias. "Por que ela nunca falou de você?" Rafael devolveu a foto, seu olhar perdido em memórias.
Não sei. Éramos jovens, mas o que sentíamos era real. Pelo menos para mim. Ele fez uma pausa. Sua avó nunca mencionou meu nome? Ontem, quando falei de você, ela teve uma reação estranha. Como se reconhecesse o nome, mas não quisesse falar sobre isso. Um silêncio pensativo instalou-se entre eles. Rafael foi o primeiro a quebrá-lo. Luísa, independente do passado, quero que saiba que meu interesse em seu trabalho é genuíno. Sua fotografia tem alma, conta histórias. É disso que a Horizonte precisa. E qual é sua proposta? Quero que você lidere um projeto especial. Um ensaio fotográfico sobre reencontros. Seus olhos brilharam com entusiasmo. Pessoas que se reencontram após anos separadas, histórias de reconciliação, recomeços. Seria uma série para a revista e possivelmente uma exposição. A ideia era interessante e Luísa não podia negar que a temática parecia profundamente pessoal para ambos. No entanto, a situação de sua avó pesava em seus pensamentos. O projeto parece incrível, mas hesitou. O pagamento seria adiantado. Um contrato de exclusividade por 6 meses, com liberdade criativa total. Rafael mencionou um valor que fez Luísa quase engasgar com o café. Era exatamente o que precisava para o tratamento da avó com alguma folga. A coincidência parecia grande demais. Você sabe sobre o tratamento da minha avó, não é? Perguntou desconfiada. Rafael não desviou o olhar. Sim, fiz algumas perguntas na clínica ontem. Peço desculpas pela intromissão, mas... Ele hesitou. Cecília Mendonça é a mãe de Helena. De certa forma, ela foi parte da minha vida também. Luísa sentiu uma mistura confusa de gratidão e indignação. Não preciso de caridade, Rafael. Não é caridade, é uma oportunidade profissional legítima. Sua voz era firme. Você tem o talento que procuro. E se isso também ajudar Dona Cecília, considere um acerto do destino. Enquanto Luísa considerava a proposta, seu celular tocou. Era o hospital. Seu coração disparou enquanto atendia. Senhorita Mendonça, aqui é a enfermeira Márcia. Sua avó está perguntando por você. Ela parece agitada. Mencionou algo sobre uma caixa de cartas que você precisa encontrar no apartamento. Cartas? Luísa franziu o senho. Vou falar com ela. Obrigada. Ao desligar, encontrou o olhar interrogativo de Rafael. Minha avó está pedindo para eu encontrar uma caixa de cartas no apartamento. Luísa reuniu suas coisas, sentindo que havia mais nessa história do que imaginava. Preciso ir. Rafael levantou-se também. Posso acompanhá-la? Ao perceber a hesitação de Luísa, acrescentou. Ou posso esperar em outro lugar. Mas gostaria de saber o que essas cartas significam. Após um momento de deliberação, Luísa assentiu. Pode vir comigo. Tenho a sensação de que essas cartas têm algo a ver com você. No táxi a caminho do apartamento na Liberdade, Luísa ligou para Dona Cecília. Vó, estou indo para casa buscar as cartas. Onde estão? A voz da idosa estava fraca, mas determinada. No fundo do meu armário, numa caixa azul de sapatos, embaixo das cobertas de inverno. Ela fez uma pausa. Luísa, esse Rafael, ele voltou mesmo? Sim, vó. Estou com ele agora. Vamos ao apartamento buscar as cartas. Um longo silêncio seguiu-se antes que Dona Cecília falasse novamente. Já passou tanto tempo. Achei que ele nunca voltaria. Perdoe-me, minha flor. Há coisas que você precisa saber. O táxi parou em frente ao modesto prédio de 4 andares onde moravam. Enquanto subiam as escadas para o 3º andar, Luísa sentia o peso do passado sobre seus ombros. Qualquer que fosse o segredo guardado naquela caixa de cartas, estava prestes a mudar sua vida para sempre. O apartamento de Luísa e Dona Cecília era pequeno, mas acolhedor. Fotografias emolduradas decoravam as paredes da sala, contando a história visual da família. Helena criança, Luísa bebê nos braços da mãe, Dona Cecília mais jovem em frente a uma antiga mercearia. Por favor, sente-se, disse Luísa a Rafael, indicando o sofá surrado, mas impecavelmente limpo. Vou procurar a caixa. Rafael permaneceu em pé, absorvendo cada detalhe do ambiente. Seus olhos detiveram-se em uma fotografia particular. Helena aos 18 anos, sorrindo para a câmera, com o mar de Santos ao fundo. Ela continuou linda, murmurou, quase para si mesmo. No quarto de Dona Cecília, Luísa abriu o armário antigo de madeira maciça. Afastou as cobertas de inverno cuidadosamente dobradas e encontrou no fundo
uma caixa de sapatos azul desbotada, amarrada com um cordão simples. Ao pegá-la, sentiu o peso não apenas físico, mas emocional daquele objeto. Respirou fundo antes de voltar à sala. Rafael continuava observando as fotografias. Quando se virou e viu a caixa nas mãos de Luísa, sua expressão revelou uma mistura de ansiedade e esperança. "Encontrei", disse ela, sentando-se na poltrona preferida da avó. "Não sei o que tem aqui dentro, mas minha avó estava bem agitada sobre isso." Com dedos levemente trêmulos, Luísa desamarrou o cordão e removeu a tampa. Dentro, dezenas de envelopes organizados cronologicamente, todos endereçados a Helena Mendonça, com o nome de Rafael Almeida como remetente, endereços em Portugal. Algumas cartas ainda estavam lacradas, outras haviam sido abertas e cuidadosamente redobradas. "Você escreveu todas essas cartas para minha mãe", constatou Luísa, surpresa com a quantidade. "Por 3 anos, religiosamente", confirmou Rafael, sentando-se no sofá. "No início, quinzenalmente. Depois, quando não obtive resposta, mensalmente. Por fim, uma carta em cada aniversário dela, até que completei 21 anos. Entre os envelopes, Luísa encontrou um maço separado, amarrado com uma fita vermelha desbotada. Eram cartas escritas por sua mãe, endereçadas a Rafael, mas todas com o carimbo dos correios indicando "destinatário não encontrado, retornar ao remetente. Ela também escreveu para você." Luísa estendeu o maço para Rafael, que o pegou com reverência. "Mas parece que nunca chegaram. Meu pai mudou-se várias vezes em Portugal. Negócios..." Sua voz embargou. "Eu deixei o endereço novo com a mãe dela, com Dona Cecília. Mandei até um cartão com o telefone." Luísa franziu o senho, confusa. "Mas minha avó saberia como encaminhar as cartas, porque, no fundo da caixa, um envelope maior, amarelado pelo tempo. Não tinha selo, apenas o nome de Luísa escrito na letra elegante de Dona Cecília, com a anotação: para ser aberto quando for o momento certo. Acho que as respostas estão aqui", disse Luísa, abrindo cuidadosamente o envelope. Dentro, uma longa carta manuscrita e uma foto antiga. Helena, com aproximadamente 17 anos, segurando um bebê recém-nascido. "Minha querida Luísa", começava a carta. "Se você está lendo isto, significa que o passado finalmente nos alcançou. Peço perdão pelo que você poderá considerar uma interferência no destino de sua mãe, mas todas as minhas ações foram movidas pelo amor e pela proteção que jurei a ela. Quando Helena tinha 16 anos, apaixonou-se por Rafael Almeida, um colega de escola. Era um amor juvenil, intenso, daqueles que acreditamos eternos na adolescência. Quando a família dele mudou-se para Portugal, promessas foram feitas. Rafael jurou que escreveria, que voltaria quando pudesse. As cartas vieram fiéis como o prometido. Sua mãe as lia com alegria, respondia com o mesmo fervor. Mas então, 6 meses após a partida de Rafael, descobrimos que Helena estava grávida. Seu avô, um homem tradicional e severo, ficou furioso. Exigiu que nos mudássemos para Santos, onde tínhamos família. Proibiu Helena de contar a Rafael sobre a gravidez. "Ele é só um menino", dizia ele, "com um futuro pela frente. Não vai querer saber de responsabilidades." Eu, em minha fraqueza, concordei. Tínhamos pouco dinheiro. Seu avô estava doente e o futuro parecia incerto. Quando nos mudamos, não deixei o novo endereço com ninguém da vizinhança antiga. As cartas de Rafael continuaram chegando ao endereço antigo e os correios as devolviam. Helena tentou mandar suas próprias cartas para o endereço em Portugal que tinha, mas seu avô descobriu e as interceptou. Quando ele faleceu, 2 anos depois, encontrei essas cartas devolvidas em suas coisas. Helena nunca soube disso. Eu as guardei, incapaz de entregá-las e revelar minha cumplicidade no silenciamento de seu amor. O bebê que Helena esperava era você, Luísa. Você nasceu em 12 de dezembro de 1992, uma menina forte e saudável que trouxe tanta alegria quanto desafios para nossa pequena família. Sua mãe nunca culpou ninguém. Criou você com todo amor, estudou, trabalhou, construiu uma vida digna. Mas às vezes, à noite, eu a ouvia chorar baixinho, olhando antigas fotografias. Ela nunca esqueceu Rafael. Quando Helena adoeceu, ela me pediu para guardar as cartas. Se um dia ele voltar, disse ela, conte a verdade.
Diga que nunca deixei de amá-lo. Agora, o tempo fechou seu círculo. Se Rafael voltou e de alguma forma encontrou você, talvez seja a hora de curar antigas feridas. Não posso desfazer o passado, mas posso pedir perdão. A você, a sua mãe e a Rafael. Com todo o meu amor e arrependimento, sua avó, Cecília. Luísa deixou a carta cair em seu colo, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Levantou os olhos para Rafael, que observava com uma expressão indescritível. Eu sou sua filha, disse ela, a voz quase inaudível. Rafael fechou os olhos por um momento, como se absorvesse um golpe físico. Quando os abriu novamente, estavam marejados. Eu sempre me perguntei por que Helena havia sumido. Sua voz era rouca. Cheguei a pensar que ela havia encontrado outra pessoa, que se esquecera de mim. Ela nunca esqueceu você. Luísa estendeu a fotografia. Olhe, a imagem mostrava Helena segurando o bebê Luísa e ao redor do pequeno pulso da recém-nascida, um bracelete de berço com uma inscrição visível. Luísa Helena Mendonça Almeida. Ela deu seu sobrenome a mim, mesmo que oficialmente eu fosse registrada apenas como Mendonça. Rafael tocou a fotografia com dedos trêmulos. Uma filha, murmurou a voz embargada. Todo esse tempo eu tinha uma filha. O silêncio que se seguiu estava carregado de 3 décadas de ausências, de momentos perdidos, de uma vida que poderia ter sido diferente. Luísa olhava para o homem à sua frente. Não mais o empresário bem-sucedido ou o estranho misterioso, mas sim seu pai biológico, uma parte de sua história que sempre estivera faltando. Não sei o que dizer, falou finalmente Rafael. Como compensar todo esse tempo perdido? Ninguém pode devolver o passado, respondeu Luísa, enxugando as lágrimas. Mas talvez possamos construir algo a partir de agora. Ele assentiu, seu olhar encontrando o dela. Os mesmos olhos, percebeu Luísa. O mesmo tom de castanho que via no espelho todos os dias. Sua avó, ela precisa saber que não a culpo, que entendo por que fez o que fez. Luísa pegou o telefone para ligar para o hospital, mas antes que pudesse discar, o celular tocou. Era o Dr. Henrique. Luísa? A voz do médico estava tensa. Sua avó teve outra arritmia, mais grave desta vez. Conseguimos estabilizá-la, mas precisamos fazer o procedimento o quanto antes. Você já tomou uma decisão? Luísa olhou para Rafael, que podia ouvir a conversa pela proximidade. Sim, doutor. Pode marcar o procedimento. O pagamento será providenciado hoje mesmo. Ótimo. Vou preparar tudo para amanhã de manhã. Venha assim que puder para assinar a documentação. Ao desligar, encontrou o olhar determinado de Rafael. Eu cuido disso, disse ele. Sem discussões. É o mínimo que posso fazer. Não é por isso que contei a verdade, protestou Luísa. Eu sei. Ele sorriu levemente. Mas Dona Cecília é... Bem, ela é a avó da minha filha. Minha família também. A palavra família ecoou no pequeno apartamento, carregada de um peso e um significado que nenhum dos dois havia esperado encontrar naquele dia. O procedimento para a implantação do marca-passo em Dona Cecília foi agendado para as 8 da manhã. Luísa chegou ao hospital 1 hora antes, encontrando Rafael já na sala de espera, vestindo jeans e um suéter simples, segurando 2 copos de café. Não consegui dormir, confessou ele entregando um dos copos a Luísa. Passei a noite lendo e relendo as cartas. Eu também, disse ela, aceitando o café gratamente. Olheiras profundas marcavam seu rosto. Parece que estamos vivendo em um filme, não é? Dessas histórias improváveis que ninguém acredita quando conta. Antes que Rafael pudesse responder, o Dr. Henrique aproximou-se. Bom dia. Dona Cecília já está sendo preparada. Olhou para Rafael com curiosidade. O senhor é Rafael Almeida, um amigo da família. O médico assentiu sem fazer mais perguntas. O procedimento deve durar cerca de 2 horas. Dona Cecília está surpreendentemente tranquila. Disse que finalmente tirou um peso das costas. Enquanto o médico se afastava, Luísa sentiu uma emoção contraditória. Alívio pela oportunidade de tratamento adequado para sua avó, mas também uma estranha culpa por ter descoberto a verdade apenas agora, depois de tantos anos. Você tem dúvidas sobre mim, não é? Perguntou Rafael, percebendo seu silêncio. Sobre minhas intenções. Luísa hesitou, mas decidiu ser honesta. Tudo aconteceu tão rápido.
Ontem éramos estranhos, hoje você é meu pai biológico pagando uma cirurgia cara para minha avó. É muita coisa para processar. Rafael assentiu, compreensivo. Justo. Se ajudar, não estou esperando que você me aceite como pai da noite para o dia. Sei que perdi esse direito há muito tempo. Ele fez uma pausa procurando as palavras certas. Quando voltei ao Brasil, estava procurando por Helena, por respostas. Encontrei muito mais do que imaginava. Por que você voltou depois de tanto tempo? Rafael olhou pela janela da sala de espera, para o céu nublado de São Paulo. Construí uma vida em Portugal. Negócios, alguns relacionamentos que não duraram, mais negócios. Seu olhar tornou-se distante. Fiz fortuna no mercado imobiliário, mas havia um vazio. Quando minha mãe faleceu ano passado, percebi que estava completamente sozinho. Comecei a pensar no que havia deixado para trás, nas chances não aproveitadas. Aí decidiu encontrar minha mãe. Sim, um último esforço para fechar um ciclo, talvez. Ele sorriu tristemente. Nunca imaginei encontrar uma filha. Uma enfermeira apareceu, chamando Luísa para assinar os últimos documentos antes do procedimento. Quando ela voltou, Rafael estava ao telefone resolvendo alguma questão urgente de trabalho. Mesmo vestido casualmente, sua postura e tom revelavam um empresário bem-sucedido, acostumado a comandar. Desculpe, disse ele ao desligar. A Horizonte não para porque descobriu uma filha. Ainda está de pé a proposta do projeto fotográfico? Perguntou Luísa, tentando retomar alguma normalidade profissional. Mais do que nunca. Seus olhos brilharam com entusiasmo genuíno. Na verdade, pensando bem, você é perfeita para o tema reencontros. Luísa não pôde evitar um sorriso. Suponho que temos nossa própria história para contar. Ela hesitou. Mas não quero que seja por caridade. Se vou trabalhar na Horizonte, quero que seja por mérito. E seu talento é inegável. Rafael consultou o relógio. Ainda vai demorar até Dona Cecília sair da cirurgia. Quer tomar um café decente na lanchonete do hospital? Podemos discutir os detalhes do projeto. Na lanchonete, uma área modesta, mas limpa, eles ocuparam uma mesa no canto, onde poderiam conversar com certa privacidade. Rafael tirou do bolso um pequeno tablet e mostrou a Luísa o conceito inicial da série. Reencontros brasileiros, explicou ele. Histórias de pessoas separadas pelo tempo, distância, circunstâncias, que encontram seu caminho de volta umas às outras. Famílias divididas pela imigração, amigos de infância que se perderam, histórias como a nossa. Enquanto Rafael falava, Luísa podia ver o projeto tomando forma em sua mente. Imagens potentes, narrativas emocionantes, rostos marcados pelo tempo, mas iluminados pela redescoberta. Poderíamos começar com histórias aqui em São Paulo, sugeriu ela entrando no espírito da ideia. Depois expandir para outras regiões. O Brasil tem tantas histórias de separação e reencontro, nordestinos que partiram para o Sudeste em busca de trabalho, comunidades que foram deslocadas por grandes obras. Exatamente. Rafael sorriu, impressionado com sua visão. E você tem o olhar perfeito para captar a emoção nesses momentos. Enquanto discutiam detalhes técnicos e logísticos do projeto, Luísa percebeu que pela primeira vez, desde que descobrira a verdade, estava vendo Rafael como algo além do estranho rico ou do pai biológico recém-descoberto. Ele era um profissional apaixonado, com ideias claras e uma genuína apreciação pela fotografia como meio de contar histórias humanas. Por que fotografia? Perguntou ela, curiosa. Você é do ramo imobiliário. Por que investir em uma revista? Rafael tomou um gole de café antes de responder. Minha mãe era professora de literatura. Cresci rodeado de livros, histórias, imagens. O negócio imobiliário foi o caminho que segui para ter estabilidade, mas sempre tive essa conexão com narrativas. Ele sorriu um pouco envergonhado. Além disso, na adolescência tentei fotografar, era péssimo tecnicamente, mas amava o processo. Minha mãe também amava fotografia, revelou Luísa. Tinha uma Nikon antiga que usava para registrar tudo. Foi ela quem me ensinou os primeiros passos. Uma sombra de tristeza cruzou o rosto de Rafael. Há tanto que não sei sobre ela, sobre a vida que teve. Fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Luísa, sei que é cedo, que ainda estamos nos conhecendo, mas gostaria de saber se posso fazer parte da vida de vocês. Não para substituir ninguém ou impor minha presença, mas para estar presente de alguma forma.
A honestidade na voz dele tocou Luísa. Por trás do empresário bem-sucedido, havia um homem buscando conexão, tentando recuperar algo do que havia perdido. Acho que podemos tentar, respondeu ela cautelosa, mas sincera. Um passo de cada vez. O telefone de Luísa tocou, interrompendo o momento. Era o Dr. Henrique. O procedimento foi um sucesso, informou ele. Dona Cecília está na recuperação e acordando da anestesia. Ela está perguntando por vocês dois, especificamente. Trocando olhares apreensivos, Luísa e Rafael dirigiram-se à ala de recuperação. No quarto, Dona Cecília parecia frágil contra os lençóis brancos do hospital, mas seus olhos estavam claros e atentos quando eles entraram. Vocês demoraram, disse ela, com a voz ainda rouca pela intubação. Venham aqui, os dois. Luísa aproximou-se primeiro, segurando a mão da avó com cuidado para não perturbar o acesso venoso. Como está se sentindo, vó? Como alguém que acabou de ganhar um aparelho no coração. Ela sorriu fracamente. Depois seu olhar moveu-se para Rafael, que permanecia alguns passos atrás. Venha aqui, menino. Já não é mais um menino, mas para mim sempre será aquele rapazinho que ficava esperando Helena na esquina. Rafael aproximou-se, visivelmente emocionado. Dona Cecília, não precisa dizer nada. Li seu rosto quando entraram. Vocês sabem de tudo agora. Ela apertou a mão de Luísa. Perdoe uma velha tola, minha flor. Achei que estava protegendo todos, mas só causei mais dor. Não há nada a perdoar, vó. Luísa beijou a testa da idosa. Você fez o que achou melhor na época. Dona Cecília voltou-se para Rafael. E você, tem raiva de mim? Ele balançou a cabeça, segurando a outra mão da senhora. Como poderia? Você criou minha filha. Cuidou dela quando eu não estava lá. Sua voz embargou. Sou eu quem deve agradecer. Um sorriso sereno iluminou o rosto cansado de Dona Cecília. Então está tudo bem. O círculo se fechou. Ela olhou de um para o outro. Agora me deixem descansar. Vocês têm muito o que conversar, muito tempo para recuperar. Quando saíram do quarto, um sentimento de leveza parecia ter substituído a tensão dos dias anteriores. No corredor, Luísa virou-se para Rafael. Ela tem razão. Temos muito o que conversar, muito o que conhecer um do outro. Por onde começamos, né? Perguntou ele, parecendo genuinamente disposto a seguir o ritmo que ela determinasse. Luísa sorriu, tirando a câmera da bolsa. Que tal começarmos pelo seu café favorito em São Paulo? E talvez você possa me contar mais sobre esse projeto de reencontros. Rafael sorriu em retorno, um sorriso que Luísa agora reconhecia como semelhante ao seu próprio. Conheço um lugar perfeito na Vila Madalena. Tem a melhor vista da cidade. Enquanto caminhavam para a saída do hospital, o sol de São Paulo finalmente rompia entre as nuvens, iluminando a cidade que agora parecia oferecer um novo começo para ambos. 3 semanas se passaram desde a cirurgia de Dona Cecília. O apartamento na Liberdade havia se transformado num vai e vem de enfermeiras de home care, contratadas por Rafael para garantir a melhor recuperação possível. Inicialmente relutante com a ajuda, Dona Cecília acabou se rendendo ao conforto dos cuidados profissionais. Naquela manhã de sábado, Luísa arrumava seu equipamento fotográfico na mesa da cozinha. Uma Nikon digital de última geração, presente de Rafael, descansava ao lado de sua antiga Canon, fiel companheira de tantos trabalhos. A dualidade dos equipamentos parecia simbolizar sua própria vida naquele momento. O passado e o presente coexistindo, se adaptando. Vai sair para fotografar hoje? Perguntou Dona Cecília, entrando na cozinha com passos lentos, mas seguros, apoiada em uma bengala. Sim, vou encontrar Rafael no mercado municipal. Luísa sorriu, observando a avó sentar-se com cuidado. Começamos oficialmente o projeto Reencontros hoje. Dona Cecília assentiu, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e nostalgia. Ainda parece um sonho. Você e Rafael trabalhando juntos, construindo essa relação aos poucos. Luísa fez uma pausa em seus preparativos, servindo uma xícara de chá para a avó. Tem sido interessante. Ele é diferente do que imaginei. Mais humano. Do que você esperava? Um empresário frio e calculista? Dona Cecília riu baixinho. O dinheiro muda as pessoas, mas não completamente. O menino que conhecia ainda está lá nos olhos dele. Luísa assentiu, pensativa. Nas últimas semanas, entre reuniões de trabalho e visitas ao hospital, ela e Rafael haviam começado a preencher as lacunas de 3 décadas.
Ele contava sobre sua vida em Portugal, os desafios dos primeiros anos, como transformara um pequeno investimento imobiliário numa empresa de sucesso. Ela compartilhava histórias de sua mãe, da infância simples mas feliz, das lutas e conquistas. Ele pergunta muito sobre ela, comentou Luísa, guardando as lentes na bolsa. Sobre a mãe, como ela era, o que gostava de fazer. E dói para ele saber que não estava presente, não é? Dona Cecília observou, perspicaz como sempre. Sim, especialmente quando falo sobre a doença dela, os últimos meses. Luísa sentiu um nó na garganta. Ontem ele me perguntou onde ela está enterrada. Quer visitá-la? O interfone tocou, interrompendo a conversa. Era Rafael chegando para buscar Luísa. Vá, querida. Estou ótima aqui com a enfermeira Clarice. Dona Cecília sorriu, fazendo um gesto para que a neta não se preocupasse. Traga boas histórias para contar. No elevador, Luísa verificou suas mensagens. A equipe da Horizonte já estava posicionada no mercado municipal, preparando o primeiro encontro que documentariam. 2 irmãos separados ainda crianças, quando seus pais se divorciaram, que não se viam há mais de 20 anos. Rafael esperava no carro, conversando com Antônio. Ao ver Luísa, sorriu e abriu a porta para ela. Bom dia. Pronta para o grande início? Ansiosa, na verdade. Luísa acomodou seu equipamento com cuidado. Esta história dos irmãos é exatamente o tipo de reencontro que imaginamos. Durante o trajeto até o centro da cidade, Rafael explicou os detalhes que a equipe havia organizado. O mais velho, Marcos, veio de Porto Alegre especialmente para isso. Ele não sabe que vamos fotografar o encontro, acha que é apenas um almoço normal com o irmão. Já Paulo, o caçula, está ciente e ansioso. Eles se encontraram brevemente no funeral do pai há 5 anos, mas não tiveram oportunidade de realmente reconectar. Luísa ouvia atentamente, já visualizando os ângulos, as expressões que buscaria captar. Como descobrimos essas histórias tão rápido? Rafael sorriu um pouco embaraçado. Publiquei um anúncio discreto nas redes sociais da editora. As respostas foram surpreendentes. Temos material para meses de trabalho. Ao chegarem ao mercado municipal, o movimentado ponto turístico e gastronômico de São Paulo, a equipe da Horizonte os recebeu. Um pequeno espaço havia sido reservado num dos restaurantes do mezanino, com vista para o principal acesso do mercado. Paulo já está posicionado, informou Marta, agora diretora editorial do projeto. Marcos deve chegar em 10 minutos. Temos câmeras discretas posicionadas em diferentes ângulos. Luísa rapidamente assumiu o comando da equipe de fotografia, posicionando-se estrategicamente para capturar o momento exato do reencontro sem interferir na naturalidade da cena. Rafael observava à distância, impressionado com a desenvoltura profissional da filha. Quando Marcos finalmente entrou no mercado, Luísa sentiu o coração acelerar. Alto, de cabelos grisalhos, carregava uma expressão de quem cumpre uma obrigação, sem grande entusiasmo. Paulo, ao avistar o irmão, levantou-se, nervoso, alisando repetidamente a camisa social que vestira para a ocasião. O momento do encontro durou apenas segundos, mas para Luísa, através da lente da câmera, parecia acontecer em câmera lenta. O reconhecimento nos olhos de Marcos, a transformação de sua expressão, de formal para emocionada, o passo hesitante de Paulo, como um menino inseguro. E então o abraço, desajeitado no início, depois apertado, desesperado, como se tentassem recuperar décadas em um gesto. O obturador da câmera mal conseguia acompanhar a riqueza daquele momento. Lágrimas silenciosas, risos nervosos, mãos que não sabiam onde pousar, mas que buscavam contato, confirmação, conexão. Rafael aproximou-se de Luísa, murmurando: "Está conseguindo captar?" "É perfeito", respondeu ela, sem tirar os olhos do visor. "É exatamente isso que queríamos." Quando os irmãos finalmente se sentaram para conversar, Luísa deu um passo atrás, permitindo que tivessem alguma privacidade. As câmeras continuariam filmando à distância, e mais tarde eles dariam uma entrevista formal. Mas aquele primeiro momento era sagrado. Rafael colocou a mão levemente sobre o ombro de Luísa. "Você está bem?" Ela assentiu, enxugando discretamente uma lágrima. É emocionante ver como o tempo separa as pessoas, mas como também existe essa força que puxa de volta. "Como nós", observou ele cauteloso. "Sim, como nós."
Ela sorriu levemente, embora nossa história seja bem mais complicada. Após o almoço dos irmãos, veio a entrevista, conduzida por Marta, enquanto Luísa registrava cada expressão, cada gesto. Ouvir os dois homens falando sobre a infância compartilhada, as memórias que cada um havia preservado de forma diferente, os anos de silêncio, a culpa, os arrependimentos, era como ver um espelho da situação de Luísa e Rafael. "Sabe o que mais me dói?", disse Marcos em determinado momento. "Pensar nos jantares de Natal que não tivemos, nas histórias que não compartilhamos. O tempo é cruel." Paulo assentiu, acrescentando: "Mas também existe o agora e o futuro. Meus filhos nunca conheceram o tio. Isso pode mudar." Quando a sessão terminou, já era fim de tarde. A equipe recolhia o equipamento enquanto os irmãos, visivelmente mais relaxados, compartilhavam uma cerveja e planejavam o próximo encontro, que incluiria as famílias de ambos. "Acho que conseguimos material incrível", comentou Marta, revisando algumas das fotos no display da câmera de Luísa. "Essas expressões são autênticas, cruas." Rafael observava o trabalho a uma certa distância, dando espaço para que Luísa brilhasse em seu próprio mérito. Quando todos começaram a se dispersar, ele aproximou-se. "Podemos jantar juntos? Tem um lugar aqui perto que serve o melhor virado à paulista da cidade." Luísa checou o relógio, indecisa. "Preciso ver como a avó está." "Já verifiquei. Antônio passou lá e Dona Cecília está ótima, jantando com a enfermeira Clarice. Mandou dizer que não é para você se preocupar." Luísa sorriu, balançando a cabeça. "Vocês dois estão se comunicando pelas minhas costas agora? Apenas nos unimos pelo seu bem-estar." Rafael sorriu de volta. "Então, jantar." No restaurante tradicional, com paredes de tijolo à vista e fotografias antigas de São Paulo, Luísa e Rafael sentaram-se em uma mesa discreta. A familiaridade entre eles crescia a cada encontro, ainda que às vezes surgissem momentos de silêncio desconfortável, lembretes da estranheza de sua situação. "O que achou do primeiro dia do projeto?", perguntou Rafael após fazerem os pedidos. "Foi mais intenso do que imaginei." Luísa tomou um gole de água. "Ver aqueles irmãos, a emoção genuína, fez-me pensar em todas as outras histórias que vamos documentar. E na nossa própria história." "Sim." Ela hesitou. "Rafael, posso fazer uma pergunta pessoal?" Ele assentiu, curioso. "Durante todos esses anos, você nunca constituiu família? Nunca se casou, teve outros filhos?" A pergunta pairou entre eles por alguns instantes. "Quase me casei 2 vezes", respondeu ele finalmente. "A primeira vez aos 27 anos, com uma arquiteta que trabalhava em meus projetos. A segunda aos 35, com uma professora universitária." Fez uma pausa, escolhendo as palavras. Mas sempre faltava algo, um senso de pertencimento, talvez. As relações acabavam porque eu não conseguia me comprometer totalmente. "Por causa da minha mãe?" Rafael fitou a toalha da mesa, pensativo. Não de forma consciente, mas agora, olhando para trás, sim, provavelmente. Helena foi meu primeiro amor, intenso como só pode ser na adolescência. Quando ela desapareceu, fiquei com essa sensação de algo inacabado. O garçom trouxe os pratos, interrompendo momentaneamente a conversa. Quando voltaram a falar, Luísa compartilhou também suas próprias experiências. "Tive alguns relacionamentos, nada muito duradouro." Ela sorriu levemente. "O último terminou há 1 ano. Ele queria se mudar para o Rio. Eu não queria deixar a avó sozinha em São Paulo." "E agora? Com Dona Cecília melhor, com sua carreira decolando na Horizonte?" Luísa deu de ombros. "Acho que estou focada demais no trabalho, na família. Não há muito espaço para romance no momento." Quando o jantar terminou, a noite havia caído sobre São Paulo, transformando a cidade numa constelação de luzes. Na calçada, aguardando o carro que Antônio traria, Rafael observou o céu escuro. "Sabe o que mais me impressionou hoje, vendo aqueles irmãos?" "O quê?" "Como o tempo é relativo. 20 anos separados, e em minutos estavam reconectados, como se uma parte deles nunca tivesse realmente se afastado." Luísa assentiu, sentindo o peso daquelas palavras, como se o elo nunca tivesse sido completamente rompido, apenas esticado pela distância e pelo tempo. "Exatamente." Rafael olhou para ela, os olhos brilhando à luz dos postes. "É assim que me sinto em relação a você, Luísa. Como se parte de mim sempre soubesse que havia algo
Alguém esperando para ser encontrado. O momento de vulnerabilidade a pegou de surpresa. Era a primeira vez que Rafael expressava tão abertamente seus sentimentos sobre a paternidade recém-descoberta. "Estamos construindo algo novo", respondeu ela, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Não podemos recuperar o passado, mas podemos criar um presente significativo." Quando o carro chegou, ele abriu a porta para ela, um gesto simples que havia se tornado habitual. "Obrigado por hoje, Luísa, por compartilhar seu talento, seu tempo." Fez uma pausa. "Por me permitir fazer parte da sua vida." Naquela noite, ao voltar para casa e relatar o dia para Dona Cecília, Luísa percebeu que algo havia mudado sutilmente. O estranho que tropeçara em seus braços na chuva não era mais um desconhecido, nem apenas um empresário bem-sucedido, ou mesmo somente seu pai biológico. Era Rafael, uma pessoa complexa, com virtudes e falhas, medos e esperanças. Alguém que estava se tornando parte de sua vida de uma forma que nunca havia imaginado possível. 6 meses depois, a Galeria de Arte no Parque Ibirapuera estava repleta. A elite cultural de São Paulo, jornalistas, fotógrafos e curiosos, circulavam entre os painéis que exibiam as fotografias do projeto Reencontros Brasileiros. Luísa, vestindo um terno preto elegante, presente de Rafael, conversava com um crítico de arte de uma revista internacional. A série captura não apenas o momento do reencontro, mas toda a gama de emoções que o cerca, explicava ela, conduzindo o crítico pelos corredores da exposição. O medo inicial, a hesitação, o reconhecimento, a alegria ou, em alguns casos, a decepção. É notável como você conseguiu criar uma narrativa visual tão coesa, com histórias tão diversas, comentou o crítico, observando uma fotografia em particular. 2 senhoras idosas, antigas amigas de escola, reunidas após 60 anos separadas pela imigração. Do outro lado da galeria, Rafael observava a filha com orgulho evidente. Em 6 meses, o projeto havia crescido além das expectativas iniciais. O que começara como uma série para a revista Horizonte transformara-se em um fenômeno cultural, com exposições programadas para Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre nos meses seguintes. Dona Cecília, sentada em uma cadeira especial, recebia atenções dos convidados que se aproximavam para cumprimentá-la. Sua saúde havia melhorado consideravelmente e, embora ainda usasse bengala, irradiava vitalidade e alegria. "Sua neta é extraordinária", comentou uma senhora elegante. "Minha neta e meu..." Dona Cecília hesitou, procurando a palavra adequada para descrever Rafael. "Meu genro. Eles formam uma dupla e tanto." Quando o crítico se afastou, Luísa aproveitou um momento de tranquilidade para se aproximar de uma seção especial da exposição, separada por um biombo discreto. Ali, longe dos olhares da maioria dos visitantes, estava a história que havia dado origem a tudo. Pai e filha. Um encontro tardio. Era o título do painel. Fotografias cuidadosamente selecionadas contavam a história de Luísa e Rafael. O encontro acidental na chuva, captado por uma câmera de segurança da rua, Dona Cecília no hospital, a caixa de cartas antigas fotografada com luz suave, quase reverente. Rafael, observando o túmulo de Helena segurando um buquê de girassóis, suas flores favoritas. Luísa fotografando enquanto Rafael a observava com orgulho paternal. Ao lado das imagens, uma narrativa sucinta explicava a história, omitindo detalhes mais íntimos, mas transmitindo a essência. Um amor interrompido, um segredo familiar, um encontro que parecia obra do destino. Rafael aproximou-se silenciosamente, parando ao lado da filha. "Fez bem em incluir nossa história", comentou ele, observando as fotografias. "Era a única forma de tornar o projeto realmente honesto", respondeu Luísa. "Não podíamos pedir que outras pessoas compartilhassem suas histórias sem compartilhar a nossa. Sua mãe ficaria orgulhosa." A voz de Rafael embargou levemente. "Dela e de você." Antes que Luísa pudesse responder, Marta aproximou-se, agitada. "Estão todos esperando. É hora do discurso de abertura." No centro da galeria, um pequeno palco havia sido montado. Rafael subiu primeiro, como proprietário da Horizonte e patrocinador do projeto. Agradeceu a presença de todos, falou sobre a importância das histórias humanas em um mundo cada vez mais virtual e então chamou Luísa.
Ela subiu ao palco, levemente nervosa, mas confiante. 6 meses de trabalho intenso, de descobertas pessoais e profissionais, culminavam naquela noite. Reencontros Brasileiros nasceu de uma experiência pessoal, começou ela, sua voz clara ecoando pelo ambiente silencioso. Da percepção de que, em um país vasto e desigual como o nosso, inúmeras pessoas são separadas, pela distância geográfica, pela necessidade econômica, pelos caprichos do destino. Luísa fez uma pausa, olhando para a plateia atenta. Cada fotografia desta exposição conta uma história de ruptura e reconexão, de tempo perdido e tempo recuperado, de lágrimas derramadas e sorrisos reencontrados. Seus olhos encontraram os de Dona Cecília, que sorria emocionada. Aprendi ao longo deste projeto que o tempo não necessariamente cura todas as feridas. Algumas cicatrizes permanecem, mas também aprendi que nunca é tarde demais para criar novas memórias, para construir pontes sobre os abismos que a vida abre em nossos caminhos. Rafael, ao lado dela, assentiu discretamente, os olhos marejados. Esta exposição é dedicada a todos aqueles que perderam alguém, que buscam alguém, que esperam por um reencontro, e especialmente, sua voz falhou brevemente, a memória de minha mãe, Helena Mendonça, que não viveu para ver este círculo se fechar. Aplausos emocionados preencheram o ambiente quando Luísa concluiu seu discurso. Enquanto descia do palco, foi abordada por uma jovem repórter de um site cultural. Luísa, sua história pessoal com Rafael Almeida é tão impressionante quanto as que você documentou. Como foi descobrir seu pai biológico aos 30 anos? A pergunta, embora esperada, ainda a pegava desprevenida. Foi uma redefinição de quem eu sou. Luísa escolheu as palavras com cuidado. Descobrir uma parte da minha história que estava faltando me fez perceber quantas outras pessoas vivem com essas lacunas, esses silêncios. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Luísa, Rafael e Dona Cecília permaneceram na galeria quase vazia. Uma equipe de limpeza trabalhava discretamente, preparando o espaço para o dia seguinte, quando a exposição seria aberta ao público. Um brinde, propôs Rafael, servindo champanhe em 3 taças. Ao sucesso da exposição. A memória de Helena, acrescentou Dona Cecília, erguendo sua taça com mãos levemente trêmulas. E aos novos começos, completou Luísa, sorrindo para os dois. Enquanto brindavam, Luísa refletiu sobre o caminho percorrido desde aquela manhã chuvosa em que tropeçara nos braços de um desconhecido. Como poderia imaginar que aquele encontro casual mudaria sua vida tão profundamente? Estive pensando, disse Rafael, após um momento de contemplação silenciosa. O projeto foi um sucesso e há interesse internacional. Paris, Londres, Nova York. Você quer levar a exposição para o exterior? Perguntou Luísa, surpresa. Se você estiver interessada. Rafael sorriu. Seria uma oportunidade de mostrar essas histórias brasileiras para o mundo. Dona Cecília observava a interação entre pai e filha com satisfação evidente. Vão, explorem o mundo. Eu ficarei bem aqui com minhas enfermeiras. Ao ver o olhar preocupado de Luísa, acrescentou. Este velho coração está novo em folha agora. Poderíamos começar por Portugal, sugeriu Rafael, os olhos brilhando com a possibilidade. Mostrar a você onde vivi todos esses anos, apresentá-la aos amigos que fiz lá. A ideia de conhecer a vida que seu pai construíra durante o tempo em que estiveram separados despertou uma curiosidade genuína em Luísa. Eu gostaria disso, admitiu, surpreendendo a si mesma com a sinceridade do sentimento. Mais tarde, quando Antônio os levava para casa no carro de Rafael, a cidade de São Paulo desfilava pelas janelas, suas luzes contrastando com o céu noturno. Dona Cecília havia adormecido no banco traseiro, o cansaço do dia finalmente a vencendo. Obrigado, Luísa, disse Rafael subitamente, quebrando o silêncio confortável que havia se estabelecido. Pelo quê? Por me dar uma chance. Por permitir que eu fizesse parte da sua vida, mesmo tendo aparecido tão tarde. Luísa olhou para ele, este homem que era seu pai biológico e que, nos últimos 6 meses, havia se esforçado tanto para construir um relacionamento com ela, respeitando seu espaço, seu tempo, suas reservas iniciais. Sabe o que aprendi com todos esses reencontros que documentamos? Respondeu ela pensativa. Que nunca é realmente tarde demais.
Tardia seria se nunca tivesse acontecido. Rafael sorriu, assentindo. Melhor tarde do que nunca, como diria Dona Cecília. Exatamente. Luísa sorriu de volta, sentindo uma paz que havia buscado durante muito tempo. E quem sabe o que mais o futuro nos reserva? O carro continuou seu trajeto pela cidade adormecida, levando aquela família improvisada para casa. Uma família formada não pelo tempo compartilhado, mas pelo tempo recuperado. Não pelo passado perdido, mas pelo presente abraçado e pelo futuro que agora se abria à frente, repleto de possibilidades. Na bolsa de Luísa, uma das cartas antigas de Rafael para Helena, que ela agora carregava como um talismã. Nas primeiras linhas, palavras que haviam cruzado oceanos e décadas para finalmente encontrar seu destino. Querida Helena, dizem que o tempo e a distância são os maiores desafios para o amor. Mas eu acredito que, quando dois corações estão verdadeiramente conectados, nem o tempo nem a distância podem realmente separá-los. A garota atrasada, que tropeçara nos braços de um desconhecido, havia encontrado não apenas um milionário que procurava seu amor perdido, mas também a peça que faltava em sua própria história. E naquela noite, sob o céu estrelado de São Paulo, o círculo finalmente se completava.